Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom te encontrar. Sempre um bate-papo, uma conversa. A gente sempre aprende aqui nesse espaço e hoje, prepare o seu coração. Tenho certeza que você vai aprender muito. Antes de apresentar o nosso convidado, quero te convidar. Sim, ative as notificações, se inscreva no nosso canal para saber de tudo que acontece. Comenta lá, compartilhe os cortes, sempre muito importante para nós. Hoje, não somente no YouTube, mas também aqui na TV Brasília, na nossa rede Clube FM Brasil, vamos conversar com um dos jornalistas mais conhecidos, mais queridos, mais respeitados desse país. A gente percebe que a pessoa é importante na carreira dela quando ele deixa de dar notícia para virar notícia. E ultimamente ele é muito notícia. Fábio William! Quando eu crescer, eu quero ser comunicador igual a ele, assim, tô aprendendo. Contar uma coisa pra vocês aqui, bastidores. Eu sou de um tempo que a popularidade de um comunicador, de um locutor de rádio era medida pelo número de cartas que ele recebia e de fax. E o recordista de cartas e fax lá na rádio era você, né? Você lembra disso? Recordista eu não sei, mas eu recebia bastante naquela época, é verdade. É o tempo de cartinhas ainda, a pessoa mandava carta. O fax era uma coisa um pouco mais sofisticada depois, né? Mas no meu caso era carta mesmo. Que legal, né? Tem saudade do rádio? Eu tenho saudade do rádio. Saudade de você. Também. O Arthur é o seguinte, o Arthur é uma das pessoas, todo mundo já conhece o Arthur, você conhece, todo mundo é fã, eu sou fã, mas eu vou dizer uma coisa aqui, ele que está me entrevistando, só que aí eu também vou pegar no pé dele pelo seguinte, é uma das pessoas de melhor caráter que eu já vi no rádio, na área de comunicação. Caramba. É uma pessoa, é uma pessoa que tem hombridade, caráter, personalidade, honestidade. É o tipo do homem que fala, é isso, você pode confiar. Então é importante eu dizer isso, Arthur, porque se eu for aqui falar do tanto que você é bom comunicador, que você é famoso, isso aí todo mundo já sabe. Só que eu tive o privilégio, depois a gente ficou muitos anos longe por conta de carreira, fazendo uma coisa ou outra, mas eu estou tendo aqui o privilégio de ser primeiro convidado, depois entrevistado por ele, estou até nervoso aqui de ser entrevistado pelo Arthur, mas eu quero dizer isso porque a gente tem sempre a mania, todo mundo é muito bom em apontar o problema dos outros. Verdade. E a gente acha que não deve dizer das coisas boas, porque é óbvio, só que o óbvio não existe. Então, como o óbvio não existe, eu quero dizer que você é uma das pessoas que eu mais tenho carinho e prazer de dizer que eu sou seu amigo. Obrigado por essas palavras tão lindas. Do fundo do meu coração, eu acredito que você está sendo generoso demais e eu vou colocar um espelho aqui. Na verdade, tudo que você falou bate e volta para você, porque você é exatamente isso. Agora há pouco a gente ouviu aqui o pessoal comentando nos bastidores que você é uma unanimidade no nosso meio, isso não é fácil. E eu me lembro, Fábio, quando a gente se conheceu, você já estava ali, vamos dizer assim, fazendo aquela migração do rádio para a TV. Eu estava no Congresso, trabalhando no gabinete de um deputado, e eu te via nos corredores, tal, etc. E eu percebia o quanto aquelas autoridades do Congresso, falando ali dos deputados, dos senadores, o quanto que eles respeitavam o seu trabalho e tinham em você assim uma interlocução assim muito franca, muito aberta, tal. Então era uma aula de jornalismo para mim, porque eu entendi o que é a fonte, a apuração da notícia, tal, etc. Você sente falta daquele ambiente? Como é que foi para você de repente quando você foi pro estúdio deixar? Conta pra gente, para quem tá no jornalismo agora. Olha, eu cobri Congresso Nacional durante 20 anos. 20 anos? 20 anos. E a cobertura do Congresso Nacional é uma coisa à parte. Sim. Eu sempre digo para os nossos colegas jornalistas, né? Então, assim, seria importante todo mundo ter essa experiência, que é uma experiência diferente. Por exemplo, se você é de outro estado, está cobrindo o dia a dia, você tem um incêndio, tem começo, meio e fim, você tem um evento, uma solenidade, tem começo, meio e fim, um acidente. No Congresso, não. No Congresso, a cobertura do Congresso é como se fosse um rio passando, você entra no rio, mas aquela água que te molha, ela já caminhou uma longa jornada e caminhará também. Caramba. Então, é um aprendizado ali o Congresso Nacional. Minuto a minuto, né? É o tempo todo. Então, você precisa compreender aquilo. E leva um certo tempo. E eu não sei se com 20 anos eu cheguei a aprender, mas eu tenho uma leve noção de como é e é muito interessante isso. E como é que é? Eu me lembro assim, eu estava falando com você não vai lembrar desse episódio, porque para mim aquilo foi muito significativo. A gente estava conversando, tal, etc. Aí chegou um nome da política assim muito importante, ele te chamou no canto, né? E ele ali conversou alguma coisa com você que naquele momento eu falei assim, olha só que interessante, a apuração é a fonte, a informação chegando, tal. Não sei se ele estava perguntando de alguma coisa ou estava trazendo algum tipo de informação, mas isso devia ser a tua rotina. Como é que é lidar com essas pessoas que têm interesses, mas ao mesmo tempo têm também a necessidade de divulgar algumas coisas que são relevantes para a população? Como é que é esse filtro?
É assim, Arthur. Por exemplo, eu vou falar como é que eu trabalho. Cada um tem um estilo, né? Qual o meu estilo? Assim, não sei se estou longe de ser o melhor estilo, mas é o estilo que eu sei trabalhar, que eu sempre trabalhei e que para mim funcionou. Do meu jeito de trabalhar é assim. A autoridade, o telespectador, o ouvinte, ele não pode ir lá, não tem como ir lá perguntar direto para a autoridade. Então, ele depende do jornalista, depende do repórter, do comunicador ir lá e pegar essa informação. Então, eu sempre procurei ter uma coisa muito séria, respeito, profundo respeito. Para que eu seja respeitado, eu preciso respeitar você. Uhum. Então, nunca foi uma relação de amizade, de brother, somos amiguinhos, vamos lá, visito sua casa, você visita a minha casa. Por quê? Porque essa relação de amizade... e aí não tem nada de desonestidade, não tem nada de você não falar porque o cara vai te fazer isso ou aquilo. É apenas, poxa, eu conheço tanto essa pessoa, estou na casa dela, conheço o filho dela, tal. Eu sempre procurei não fazer isso. Uhum. E ter uma... Atrapalha a franqueza, né? Exatamente, uma relação de absoluta confiança. Então ele sabe que eu estou ali para entrevistá-lo, ele sabe que eu estou ali para dar a melhor informação possível e ele confia em mim. Porque da mesma maneira que eu não vou falar um oba-oba para ele, eu também nunca vou fazer o contrário. Vou dar a informação. Então ali, graças a Deus, sempre teve esse tipo de respeito mútuo, porque eu sempre digo para jovens jornalistas assim, olha, você não precisa que ninguém goste de você. Se gostar, melhor. Mas o problema é o seguinte, você precisa fazer com que respeitem você. E para isso tem que respeitar também. E quem respeita é respeitado. Porque ele sabe com quem ele está falando, do que ele está falando, e ele sabe que da mesma maneira que você não vai ali fazer oba-oba, da mesma maneira você nunca vai ser irresponsável ou incompetente de dizer uma vírgula sequer que pode prejudicá-la que não seja verdade. E esse seu critério, essa maneira de você trabalhar também era no rádio, assim, né? Com as donas de casa, com os nossos ouvintes ali, os homens, tal, os formadores de opinião. Você também tinha essa mesma postura. Claro que a linguagem era outra, mas você sempre levou assim também, né? Eu tenho um sério problema comigo. Assim, eu não consigo fingir. Eu não consigo olhar para você e falar assim... Isso é virtude. Falar assim, Arthur, nossa, o seu cabelo tá totalmente preto, Arthur, tá totalmente preto. Eu não vou dizer isso. Mas aqui são luzes, eu não você sabe, eu né? sei. São trevas ali, né? Quase. Então, eu não vou conseguir chegar e falar assim, olha, você tá com o cabelo totalmente preto. Eu não consigo dizer isso. Eu posso até chegar aqui e falar assim, olha... Eu sei que o Arthur não gosta que ele tem 3 cabelos brancos, eu posso até não comentar em respeito a você. Mas eu não vou dizer o contrário. Então, isso tem mostrado que é a verdade. Por exemplo, você é um dos principais comunicadores, não só de Brasília, como do Brasil. Você é conhecido no Brasil inteiro. Por que você é conhecido? Porque você faz aquilo que você acredita. Exato. Você fala naquilo que você acredita. Quando você sorri, você está sorrindo. Quando você fala sério, você está falando sério. Ou não está pensando assim, deixa eu ver, o que vai lacrar? O que vai ser bom? Vou fazer isso. Vai funcionar para jogar para a galera. Exatamente. Então, assim, sempre foi assim e, graças a Deus e a generosidade das pessoas, tem dado certo. Ô Fábio, você comentou, obrigado pelas tuas palavras novamente, mas eu acho que muito desses elogios tão generosos que você fez em relação ao meu trabalho tem a ver também com o canal, o veículo que a gente está, né? E trabalhar em grandes veículos, a Globo é o maior de todos, traz grandes responsabilidades também, grandes desafios e tal. Tanto que a gente se envolve tanto que às vezes as pessoas confundem a nossa história, enfim. Como é que é isso quando você está vivendo intensamente? Chega algum momento assim que você fala assim, caramba, eu tinha vontade também de tentar outras coisas, mas aqui eu tô meio cercado de uma realidade diferente. Acontece isso também ou não? Acontece. Acontece porque o mundo está acontecendo à sua volta. Muitas oportunidades estão passando. Mas no caso, por exemplo, eu fiquei 26 anos e meio na Globo. Então, é muito tempo. Sim. Né? Então, eu acho que é quase a sua idade, assim. Então, desses 26 anos e meio. De rádio. Então, é claro que você acaba se acostumando tanto àquela rotina, aquele jeito de fazer, existe é como se fosse um muro em torno de você e você trabalha dentro daquele muro e está tudo ok. E tanto quando isso acaba, você olha assim e fala, caramba, quanta coisa tinha aqui. E agora é o
o tempo, a hora de você começar a olhar de novo, deixa eu retomar isso, eu ver como é que está o mundo aqui fora, como é que as coisas estão aqui, porque você tem aquela, é igual você trabalha numa rádio importantíssima, você trabalha você tem um podcast importantíssimo, e de repente, olha, não está mais, Arthur, aí você... Deixa eu levantar os olhos e olhar, porque a gente fica muito, às vezes, concentrado naquilo, né? Então, eu estou concentrado aqui, nesse meu trabalho. E quando é tirado de você isso não está mais ali, aí você faz assim, você vai olhar, muitas vezes, o ambiente, vai olhar o horizonte. Muitas coisas no horizonte, às vezes, te surpreendem. Puxa vida, tem isso, tem aquilo. E isso é bom, isso é muito bom. A gente acompanha a tua carreira sempre com muita admiração, você tem um carisma enorme, uma credibilidade enorme e tal. E a gente sabe tudo que acontece ali, mas as pessoas não sabem dos bastidores e tal. Eu sei que existiram convites para você sair de Brasília e ir para o Rio de Janeiro em alguns momentos, e você optou por não. Como é que isso repercute dentro da emissora? Porque imagino que quem é convidado recebe isso como uma promoção, como uma grande oportunidade e tal. Mas tem que abrir mão de certas coisas. Como é que é isso para quem convida? Eles lidam bem? Olha, esses certas coisas é que é o ponto nevrálgico de tudo. Certas coisas para mim é minha família. Então, por exemplo, quando eu entrei na Globo, isso há 26 anos e meio, eu entrei para a Globo News, trabalhava na Globo News, fui o primeiro apresentador do Jornal das 10 em Brasília. E na época era a Alice Maria, que era a diretora da Globo News. E ela me chamou para ir para o Rio de Janeiro. E naquela época eu sabia, tinha certeza absoluta que a minha carreira poderia ser muito melhor, eu poderia ter alcançado muito mais coisas no Rio de Janeiro. Mas eu olhei para os meus filhos. Eu pensei, porque eu venho de São Paulo, eu sou de São Paulo, então eu pensei, gente, eu não quero criar os meus filhos numa cidade... Brasília é uma cidade grande, mas não dá para comparar com Rio e São Paulo. Então, assim, qualidade de vida, né? Eu não quero isso, eu não quero essa preocupação para minha família, eu não quero essa preocupação grande que, infelizmente... Então, você tem o Rio de Janeiro, que é uma cidade fantástica, belíssima, linda, mas... naquele momento, eu pensei, eu não quero criar os meus filhos num ambiente que, diferentemente de Brasília, principalmente naquela época, você sair de um lugar onde está muito tranquilo e vai ter um lugar que está mais tenso. Então, eu não quis isso, eu disse não. Claro que isso tem as consequências, mas eu ponderei muito isso. Então, eu pensei, é mais importante meu emprego é importante? Muito importante. Mas não tão importante quanto a minha família. Porque para que eu trabalho? Para que eu quero ganhar dinheiro? Para que eu quero estar bem? Para poder, né, estar junto com a minha família, dar sustentação para a minha família. Então, se eu fizesse, por um lado, seria também por ela, mas por outro, colocado numa situação que eu não ficaria confortável, eu optei por não ir. E tudo bem para quem faz um caminho diferente, tá tudo certo, mas é a tua história, a tua maneira de enxergar, né? Não, é claro, exatamente. Eu também penso assim, exatamente. Igual você. Então, assim, agora, se tivesse ido, teria sido bom? Claro que também. Sim. Teria sido bom, mas assim, naquele momento eu pensei nesse ponto e não me arrependo de ter pensado assim. Mas quando do convite para você vir aqui, que você aceitou, eu fiquei super feliz, me veio isso logo, porque eu lembro que a gente conversando nos corredores da rádio e tal, eu soube dessa informação, que não foi uma vez só, eu acho que pelo menos até quando a gente tinha conversado, você tinha recebido pelo menos 2 convites e você tinha declinado. Mas aí eu pensei assim, poxa, como o Fábio foi sábio, porque investiu muito mais no que vale mais, que é a família, e as coisas mudam, porque a gente também tem êxitos, mas também tem frustrações, e poderiam ter acontecido no Rio, e eu acho que talvez lá você não conseguiria conciliar, por exemplo, a tua outra carreira de psicologia, né? Talvez não conseguisse, né? Uma cidade maior, trânsito, enfim, menos tempo, né? E assim, emprego, carreira, questão financeira, isso oportunidade, você consegue outra. Família, não. Verdade. Família é a sua família, ponto. Então, não tenho como colocar isso. Então, na minha concepção, no meu modo de pensar, eu não me arrependo de maneira alguma e tenho... Não acho, não. Eu tenho certeza que eu tomei, para mim, dentro do meu parâmetro, a atitude certa. E como é que surge a psicologia na tua vida? Eu sempre gostei. Sempre estudei, sempre li de uma forma não metódica. E aí eu trabalhava... Sempre tive 2 empregos. Tinha uma época que tinha 3 empregos. Tive uma época, rapaz, que eu fiz essa loucura. Eu era repórter da Record, eu era locutor
da rádio, qual rádio que eu estava? Da rádio... Atividade, talvez? Atividade... Não, era da Record, eu era da Rádio OK, e eu era também da Rádio Nacional. Caramba! Eu fazia... Então, de manhã, eu tinha um programa na rádio de manhã, que era na OK, tinha um programa de manhã na rádio, à tarde eu ia para a Record, até às 7 da noite, por aí, e de 9 às 11 eu tinha Nacional FM. Eu trabalhei, Arthur, durante 4 meses, e todos, como você sabe, nós temos os nossos adorados plantões. Sim, né? Não tem como fugir. Então eu tinha, todo o fim de semana, eu tinha plantão em uma. Então eu trabalhei durante 4 meses, 120 dias ininterruptos, sem folga. Caramba, Fábio. E estava ali, não sei o quê, aquela batalha, né, a família, e também nós temos o privilégio de trabalhar no que nós gostamos muito. Exato. Então não era, em termos assim não era uma tortura? Não era uma tortura, um nosso sacrifício, nada disso. Cansa, mas com prazer, né? O problema é o seguinte, aí chegou na época, a Nacional FM queria que eu aumentasse meu horário. Em vez de 9 às 11, fosse 9 à meia-noite. Eu falei, poxa, mas não vai dar. Eu tive que sair da Nacional. Quando eu saí, é que eu percebi que eu estava adoentado e não sabia. Adoentado que é burnout? Não. No sentido de mais nervoso, sempre sonolento. Então eu achava que era normal estar com uma leve dor de cabeça. Falei, isso é normal, né? Não era normal, é porque eu estava muito cansado. Eu dormia muito pouco. Dormia pouco demais. Uhum. Então não era normal. Então foi que eu percebi. Falei, olha, ter 3, não. 2, eu sempre tive 2 empregos. Falei, ok, 2 empregos a gente leva numa boa. Agora 3 não dá. E a psicologia, e num desses empregos, então, isso foi na época, mas normalmente eu tive 2. Na época eu já estava na Globo, eu trabalhava numa emissora de rádio, e eu saí dessa emissora de rádio. E eu pensei, saí, aí, em vez de ir para outro, pensei, cara, por que eu não vou, então, estudar psicologia? E foi curioso, porque aí eu entrei, lá fui ver, pegar informações sobre psicologia, era mais ou menos meio do ano, e aí eu pensei assim, bom, eu vou ligar numa universidade, vou pegar informações e quem sabe no fim do ano, para começar o outro ano, aí eu presto vestibular no fim do ano, eu vou e começo a estudar psicologia. Eu vejo como é que é, sei lá, né? Se eu vou fazer psicologia, não vou. Aí eu liguei na universidade, a moça atendeu e tal. Falou, não, mas você tem, eu peguei informação, olha, já acabou aqui as provas, você tem curso superior, não tem? Eu falei, tenho. Não, então você não precisa não, você pode vir aqui, porque não entregar umas provas, você pode vir fazer a prova. Eu falei, posso? Eu falei, pode, porque acabou ontem, mas as provas não foram levadas ainda. Então, como você tem curso superior, você pode vir aqui fazer a prova. Vem hoje mesmo, então. Eu achei aquele, falei, tá bom, né? Aí eu saí. Famoso supetão. Falei, que estranho, né? Falei, eu vou lá fazer essa... Eu cheguei lá, aí eu descobri. Quando eu liguei, a moça reconheceu a minha voz. Entendi. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, olha, eu sou sua fã. Quando eu já reconheci que era você, eu te ouvia na rádio, tal, não sei o quê, faz essa prova aqui e tal. E aí eu fiz a prova, eu já falei com o coordenador, tudo bem. Aí eu fiz a prova, que na verdade era uma redação apenas, como tinha curso superior, só uma redação. Na verdade, eu passei na redação, comecei a fazer meio no susto, assim, você entende? Assim, eu pensava que ia ser no outro ano, tal, informação... E eu falei assim, vou fazer um semestre para ver como é que é. Pô, mas esse negócio é bacana mesmo. Eu vou fazer outro semestre para ver como é que é. Mano, bacana, eu quero ver. Você foi se apaixonando. Enfim, aí eu fiz todos os semestres, os 5 anos da faculdade de psicologia. E depois fiz mais 2 anos de psicologia clínica. E trabalho há 11 anos como psicólogo. Caramba, já tem 11 anos. Já. Eu nunca falei, né? Assim, eu não divulgava, não falava. Eu tenho meu consultório, eu atendo. Sempre para essa área de psicologia, sempre foi o boca a boca. Então, assim... Graças a Deus, sempre tem até, mesmo antes de todo mundo saber, já tinha lista de espera para fazer tratamento, que eu trabalho com adulto e casal, sou psicoterapeuta de adulto e casal, e trabalho com hipnose clínica também. Uhum. Então, é uma outra vertente. Então, é algo que eu nunca quis divulgar ou fazer comercial, até primeiro que eu não acredito na propaganda desse tipo de coisa. Eu acredito no seguinte, a pessoa vai, passa pelo processo, viu que foi bom para ela e ela conta para você e você tem desejo de fazer. Uhum. Então, e tem acontecido. E é o que tem acontecido. Legal. E sabe, de uma maneira muito, muito bacana, muito legal. Então, assim, é algo que realmente me realiza. Que legal, Fábio. Então, assim, eu estou há 11 anos já trabalhando com
Então agora é só, como eu falei, é só a outra parte da agenda, porque eu já vinha levando paralelo a isso. Entrando na psicologia, desde que você começou, você tem percebido mudanças assim significativas no comportamento das pessoas, da sociedade? Você falou de casais e tal. A gente está vivendo uma sociedade que tem problemas mais graves do que há 11 anos atrás? As pessoas estão adoecendo cada vez mais. Cada vez mais. E a cada dia que passa, pelo que eu vejo no consultório, pelo que eu vejo no dia a dia, a tendência não é melhorar, infelizmente, né? Tomara que eu esteja errado, eu quero muito estar errado, né? Mas a tendência não é melhorar, porque cada vez mais é o imediatismo, cada vez mais eu tenho que ser, cada vez mais eu tenho que conseguir, cada vez mais é o aqui e agora. Se eu não conseguir agora, não é depois. E as redes sociais aceleram isso, né? E tudo acelera isso. Aliás, rede social, assim, é que eu sou um absoluto novato nisso, né? E já está então, bombando, né? Eu estou aqui diante de um monstro da rede social, né? Sei. Então eu sou um bebê na rede social. Tem 2 semanas, filha. Tem 2 semanas que por conta da minha família e da minha filha eu acabei entrando. Rede social é o seguinte, é uma fábrica de depressão. Verdade. Sabe por quê? Eu vou lá, pego a rede social e vou lá. Caramba, tá todo mundo na praia, Sim. tá todo mundo feliz, tá todo mundo amando, tá todo mundo comprando um carro novo, estreando uma casa nova, tá todo mundo viajando para um lugar maravilhoso, o filho é maravilhoso, ele tem 50 anos, tá casado com a mesma mulher, mas olha como se estivesse namorando hoje. Aí você pensa, caramba, só eu que não sou assim? Só eu que estou desempregado? Só eu que não tenho dinheiro para fazer isso? Só a minha mulher que brigou comigo, ela não quer saber de olhar para mim? Só meu filho que não me obedece? E tem aquela outra vertente também, desculpa te interromper, que coloca assim, olha, se você pensar positivo, se você tiver uma atitude assim, assado, você vai chegar lá. É muito fácil, né? E cria uma expectativa que não é realista. Não, mas absolutamente não é realista. Claro que com pensamento negativo você não vai chegar em lugar nenhum, mas não é somente você Não é mágica. Não é mágica, né? Não é mágica. E aí você vai vendo e pensando assim... Vai frustrando, né? Vai frustrando. Aí você pensa, caramba, tá todo mundo feliz, só eu que não. Sabe aquela musiquinha da Xuxa? Todo mundo tá feliz. Não tá, gente. Não tá. Todo mundo não está. Você entende? Não está feliz. Tá jogando a real aqui. Não está. Você entende? Então, assim, aquela pessoa que está muito ali, amando, tal, não sei o quê, está ali também no consultório para resolver problema. Por quê? Porque isso é humano. Sim. Isso é natural. Mas a gente tem a tendência, quando você é tão massificado que está tudo lindo e maravilhoso, e como você muito bem falou, faz isso que resolve, em 30 segundos eu vou te dar a solução para o problema. Isso não existe. Se fosse fácil, ninguém estava doente, ninguém tinha depressão, ninguém tinha ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim, isso é assustador. Segundo a OMS. Você entendeu? Então, assim, é isso. Então, é tudo muito líquido, é tudo muito passageiro, é tudo muito, sabe, descartável. Só que a nossa consciência não é descartável, nosso subconsciente não é descartável, nossa alma não é descartável, a nossa mente não é descartável. E aí você tem que viver num mundo como se tudo fosse descartável. Mundo de ilusões. No mundo de ilusões. É isso. Então o resumo da ópera é isso, mundo de ilusões. É tão verdade isso que você está falando e é tão fake as coisas. Eu estava assistindo um outro podcast e tal, e aí eles estavam entrevistando um especialista em mercado imobiliário. E aí ele estava falando, Fábio, que em São Paulo, muitas das grandes imobiliárias estão pedindo fiador a mais para influenciador. Porque como se fosse uma regra do cara mostrar a casa dele, aquela coisa, da piscina, da academia e tal. E o que tem de inadimplente. Então você vê, uma pessoa que está fora disso olha e fala, poxa, eu sou um fracasso, eu não consigo chegar onde esse cara chegou. Isso tal. que é o problema. Cria uma ansiedade. Né? Cria uma ansiedade, cria uma falsa ilusão de que... E aí cria um sentimento de culpa. E eu penso, caramba, então será que eu não estou trabalhando o suficiente? Será que eu não sou bom o suficiente? E aí você cria uma ansiedade e uma depressão. Porque a ansiedade é o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Por que eu não consigo? Isso é uma ansiedade. E uma depressão, caramba, fulaninho consegue, meu vizinho está feliz, aquela pessoa ali da outra rua está feliz, essa pessoa aqui conseguiu. Por que eu não consegui? E também essa bipolaridade da euforia, da ansiedade com... tá para baixo da depressão e seu organismo vai pro... Exatamente. E corpo e mente são uma coisa só. Porque essa dicotomia cartesiana, o corpo
meu corpo não está bem, a minha mente está. Não, é tudo uma coisa só. Se o corpo torna concreto o que está na mente, se você não estiver bem na mente, não tem como o seu corpo estar bem. Você tá bem, Fábio. Tô olhando aqui. Obrigado, cara, eu ia chamar ele de Benjamin Button. Tá cada vez mais novo. Eu lembro que na época que a gente estava na rádio, você praticava artes marciais, ainda pratico. Que legal. Mais de 30 anos faço karatê. Caramba. Olha só. Há mais de 30 anos. Diariamente, 2 vezes por semana? 2 vezes por semana. Eu tô velhinho, né? 2 vezes por semana já tá de bom tamanho, né? Ô, Fábio, uma curiosidade mesmo, assim, a gente recebe na rádio muitos artistas, tal, você é uma pessoa muito conhecida, mas é um tipo de fama, de celebridade, tal, de conhecimento por parte das pessoas diferente. No rádio, a gente se aproxima das pessoas de uma forma diferente, na televisão, mais ainda. Ainda mais quando se está na área do jornalismo, tal, etc. Como é que é? Você falou do lado bom da atendente lá que reconheceu a sua voz. Qual que é o lado negativo? Tem um lado negativo? Qual que é a melhor parte e a pior parte do tipo de fama que você experimenta? Porque eu fico imaginando assim, reunião de família, todo mundo quer saber para onde vai a economia. Ô, Fábio! Isso não é demais, Conversar sobre... Aí você tá lá num churrasco, né? Aí cheguei, mas vem cá. Mas o governo, hein, rapaz? Aí você quer esquecer um pouco do governo, né? Mas não tem jeito, entendeu? Você quer esquecer, mas as pessoas não deixam. Mas essa eu não digo que é parte ruim, porque isso também faz parte. Mas é curioso, porque às vezes as pessoas pensam que você está 24 horas naquilo, né? Mas e aí, por exemplo, viajo para casa dos meus pais, tal, às vezes um primo e tal. Mas aí o presidente, hein? E aí? Daí, gente, não sei, eu não conversei com ele, não estive lá. Às vezes a pessoa pensa, né, que, então você chegou, bate papo com ele, não, liga, não, fulano, é assim, não é desse jeito. Mas tem essa parte mesmo, né, que as pessoas às vezes esperam alguma coisa de você, né? Então, sempre... Então, você é uma pessoa conhecida, você passa por isso. Então, a pessoa te vê assim, se te ver num barzinho, ou num parque, ou qualquer lugar, vai olhar e você vai ser aquela imagem que ela construiu. Que ela construiu ou vai desconstruir na hora. Eu me lembro uma coisa antiga, eu trabalhava onde? Eu trabalhava acho que na JK. E eu me lembro uma coisa curiosa, porque chegou uma colega minha e falou, Fábio, eu estava no ônibus e eu ouvi 2 mulheres falando sobre você. Eu falei, ai, que medo, né? O que elas estavam falando sobre mim, meu Deus, né? Ela falou, não... Tinha uma que estava decepcionada. Eu falei, por quê? O que foi que eu fiz? Gente, será que, né? Pelo amor de Deus, o que será que eu fiz? Ela falou, não. E ela me falou qual é o diálogo. As 2 mulheres conversando, assim, menina, eu fui lá na rádio, conhecer o Fábio William. Foi. E aí? Uma decepção. Aquilo lá, meu coração até apertou assim, Jesus, Maria José, o que foi que essa mulher decepcionou tanto assim comigo? Uma decepção, né? Eu falei, mas o que foi, menina, decepcionado? Ele estava de tênis, ele estava de calça jeans, ele estava de camiseta, ele só usa terno para aparecer na televisão. Caramba. Não digo, eu até me aliviei um pouco na hora, né? Porque, e aí, olha só, ela chegou, me olhou no vidro e não quis me conhecer. Tamanha frustração. Entrar. Tamanha frustração. Por isso, não é o caso de hoje em dia, por exemplo, você é um galã, tal, não sei o quê, do rádio, mas todo mundo te conhece. Eu tenho uma história também. Redes sociais, e hoje tem internet que mostra os estúdios, mas lá nos primórdios, em 1917, quando comecei no rádio. Então, é essa questão da imaginação. Então, então, essa foi sempre a vantagem nossa do rádio, né? O rádio tem essa coisa bacana. Então, a pessoa tem a sua voz e tem o seu jeito de se comunicar. E o resto preenche as lacunas. Então, por exemplo, teve uma vez eu trabalho na Atividade FM. Logo no começo da atividade, que era em Taguatinga Centro, perto dos bombeiros ali, e teve uma coisa que foi muito engraçada. Eu estava numa salinha lá, eu era redator da rádio também, e tinha uma escola, tenho ainda, uma escola perto. E aí as meninas era normal, ou quando acabava a aula, do recreio, as meninas iam lá para conhecer a gente. E tinha umas 15 meninas, mais ou menos. Eu estava na sala, assim, tinha o corredor da rádio, tinha o balcão. Queremos conhecer o Fábio Williams. Eu tinha um programa chamado Clube do Coração, naquela época. Era um programa romântico, a gente falava sobre amor. Então as pessoas, as meninas naquela época faziam assim, colecionava versinho no caderno, ia lá, autografava. Não existia celular, não existia nada disso. Bons tempos, né? E aí, tá lá, aí chegou a secretária, Fábio, as meninas querem te conhecer. Falei, eu já vou lá, vou terminar só rapidinho aqui, eu tinha que fazer uma coisa, o chefe tinha pedido, né? Terminei lá, sei lá, 2 minutos depois eu fui lá. Máquina de escrever. Máquina de escrever, pá. Aí eu fui, estava no balcão, eu cheguei assim, né? Aí eu cheguei e pensei, oba, vou lá, né? Vou lá, não sei o quê, né? Jovem, aquela época. Aí eu cheguei assim, falei, olá. E as meninas, olá. E continuaram assim, né?
tudo assim, né? Olhando, né? Olhando para o outro lado, assim. Eu falei, tudo bem? Ah, tudo bem. E continuaram assim, né? Eu falei, vocês queriam me conhecer? Não, não, é o Fábio William. E continuaram assim. Eu falei, sou eu. Rapaz, assim, ó, eu vou te descrever. Nunca na minha cabeça saiu a fisionomia daquela moça. Ela estava assim, ó. O Fábio... Eu já vivi isso. Cara, eu falei assim, desculpa, eu pedi desculpas para elas. E a decepção foi muito grande. E é tão verdadeira a decepção que a gente nem fica chateado, a gente fica com dó, assim, né? Comigo já aconteceu isso também. Numa rádio lá no interior, a primeira rádio que eu trabalhei, em uma cidade vizinha, como Brasília e Lusiânia, Brasília e Formosa e tal. E ela sempre ligava na rádio e tal. E mesma coisa que você, jovem, solteiro, tá, vou aí na rádio te conhecer. E o estúdio da rádio parecia com esse aqui, só que não tinha o vidro que a gente tem aqui. Ou seja, totalmente fechado. Isso era uma sexta-feira, na segunda eu vou te conhecer. Chegou a segunda-feira, a secretária, sempre tem uma secretária, né? Arthur, fulana tá aqui para te conhecer. Pode deixar entrar? Pode. A mesa era virada para a parede. A gente, inclusive, é engraçado isso, né? Que o locutor de rádio, ele fala para a parede, né? Para a parede. Olha o nível de imaginação. Aí eu tava ali, operando a mesa e tal, só escutei abrir a porta e falar assim, ele tá aí. E só tava eu. A menina entrou, a ouvinte, e ela entrou desse jeito que você falou. Com esse sorriso, com essa euforia. Ela olhou tudo e falou assim, cadê o Arthur? Eu falei, sou eu. Só isso. Você ouviu isso? Só isso. Pra mim, acho que foi pior. Porque quando eu pedi desculpas, uma das moças falou assim, ah, não, né? Que isso? Sabe que, assim, eu achei que você fosse assim... fosse mais homem, né? Eu falei, não, homem eu já sou tudo que eu posso ser, filha. Não piora, não. Eu falei, homem eu já sou. Não. Eu falei, tá tudo bem, pronto, acabou. Não piora, não. Enfim, rapidinho elas foram embora, decepcionadíssimas com isso que elas viram, você entende? Mas o rádio tem dessas coisas. Eu acho que é por isso que o rádio sempre... E ainda assim, mesmo as pessoas tendo acesso hoje à imagem através da internet, ainda assim é uma coisa completamente diferente e muito bacana, né? Muito... que instiga as pessoas. Mexe com o sentido de uma forma diferente, né? Falando em forma diferente, como é que é sentar naquela bancada do Jornal Nacional? Porque quem começa no jornalismo sempre tem essa, né? Principalmente na nossa geração. Hoje eu nem sei se tá assim mais, mas enfim. Como é que é isso? Como é que foi essa experiência? E você teve outras também fantásticas. A sua carreira tá recheada de experiências maravilhosas, né? Mas essa especificamente. Foi algo muito interessante, o projeto que a emissora fez muito interessante, de pegar as pessoas fora do Rio e São Paulo e colocar, né, no aniversário do JN, dos 50 anos do JN, essa apresentação. Então, assim, eu sou da época em que eu assistia Cid Moreira, assistia Sérgio Chapelin. Sim. Né? Então, Celso Freitas. Então, muito mais para a nova geração, para mim era aquela coisa, né? É o Jornal Nacional. Sim. Né? Então, foi algo... Mas eu tive uma ajuda muito... Fizeram um sistema muito bom para nos receber, para falar assim, ó, agora é isso, é aquilo, vai ser desse jeito, né? Então, colocaram pessoas para estar junto com a gente, mas quando você vai dar o boa noite, então realmente foi uma experiência assim ímpar, e eu sou muito, muito feliz mesmo, muito grato por ter tido essa oportunidade. Você entende? Então, assim, de poder ter apresentado o Jornal Nacional... Tava de bermuda? Não. Não. Tem esse mito ainda, né? Não. De poder ter apresentado o jornal hoje durante alguns anos, feito o Bom Dia Brasil aqui de Brasília. Então, foi uma experiência, assim, ímpar para mim. Algo que eu nunca irei me esquecer, né? E foi algo emocionante também, que era aniversário, foi o dia... do aniversário do meu filho. Olha então só. Foi algo muito, muito bacana, muito, muito emocionante para mim. Então no final cada um falava alguma coisa tal, e eu até realmente me emocionei, porque era uma coisa que eu realmente gostaria de fazer, e fico muito feliz de antes de sair, né, ou de ser saído, eu ter tido essa oportunidade. Então é algo que eu carrego comigo. Então, assim, é o tipo da coisa, aquilo que a gente viveu, Arthur, ninguém tira da gente mais. Sim. Né? Podem tirar o seu emprego, podem tirar a sua saúde, podem tirar o seu cargo, podem tirar o seu carro, a sua casa, mas ninguém tira aquilo que a gente viveu. Exato. Isso a gente carrega aqui. Isso é nosso. Então, assim,
Isso é algo que eu fico muito feliz de ter vivido isso, muito agradecido por ter vivido, poder ter vivido isso. Ô Fábio, eu não tive as experiências que você teve e logo no meu primeiro dia de faculdade, apesar de ter sonhado, querido trabalhar com jornalismo mesmo, mas eu percebi que eu não levava jeito, enfim, para o jornalismo... Se você não leva jeito, quem é que vai levar? Pelo amor de Deus. Eu achei, pelo menos nas poucas experiências que eu tive, um ambiente de redação um pouco insalubre do ponto de vista emocional, enfim. Todo ambiente de empresa de comunicação tem competição, tem vaidades, isso faz parte, né? Aliás, eu estou falando de empresa de comunicação porque a gente trabalha em empresa de comunicação, mas acredito que no judiciário seja assim, em todas as áreas tem isso. Mas tem um pouco disso, dessa insalubridade, dessa cobrança, de repente ter que dar resultado, de repente ter que fazer um network, existe isso ou não? Olha, isso como você... muito bem colocou, isso tem em qualquer... Vaidade tem, como dizia o Al Pacino naquele filme O Advogado do Diabo, né? A vaidade é o meu pecado predileto, né? Por causa da vaidade você faz um monte de coisa que não deveria fazer. Então a vaidade existe em todo lugar, todo ser humano tem o seu grau de vaidade, alguns mais e outros menos, mas nesse meio de comunicação nosso, eu não conheço tantos outros meios assim, mas eu ouso dizer que se não é o máximo, está entre os locais onde tem mais vaidade. E é claro que existe uma cobrança, obviamente. Você, quando está à frente de alguma coisa, você representa a sua empresa. Naquele momento, a empresa é você. Naquele momento, exatamente. Quando você está ali apresentando um jornal, quando você está apresentando um programa de rádio, naquele momento, a emissora não é... Os 1000 funcionários são... A emissora não é isso aqui. E outra coisa... Todo o trabalho de uma equipe, quando você vai apresentar um telejornal, mas são muitas dezenas de profissionais que trabalharam duro para aquilo acontecer, então você sabe da responsabilidade que você tem. Então você está ali representando o nome de uma empresa e o nome de cada colega, cada profissional que trabalhou, que estudou, que deu duro para estar ali. E para o trabalho desse sair bem feito, se você chegar e no produto final não fizer, por exemplo, você tem toda uma estrutura na rádio. Mas se quando você senta aí e se você não fizer um bom trabalho, tudo aquilo foi por água abaixo. Uhum. Então, e por conta disso, existe cobrança? Claro que existe muita cobrança. Existe uma cobrança e que não pode ser diferente por parte dos teus diretores e existe uma cobrança própria muito grande de cada um e aí vem a vaidade junto. Ah, mas espera aí. O Arthur Luiz, o pessoal gosta muito dele, o pessoal, ele fala muito bem, então, caramba, eu tenho que ser melhor que o Arthur Luiz, ou então eu tenho que fazer uma coisa que eu vou aparecer mais do que ele. Então, assim, isso existe? Existe. Como em todo lugar. Como em todo lugar. Mas, no meio de comunicação, como você está exposto, como você tem uma exposição, então a impressão que eu tenho... Não conhecendo todos os outros meios, é que é um dos lugares onde isso mais existe e a gente sente isso no dia a dia também. E emocionalmente pesa, né? Emocionalmente pesa, não tem como não pesar. E é aí que vale o relacionamento de pessoas, como em todo lugar tem pessoas muito boas, tem pessoas que às vezes você não se dá tão bem assim, mas é o relacionamento, você passar a entender a demanda do outro, você respeitar o outro sempre em qualquer situação e as pessoas que você pode ter uma amizade, você se aproximar. Como nós dois, por exemplo. Você era uma criança ainda, eu já era... A gente começou a trabalhar... O Maíso do rádio. Então assim, era uma criancinha ainda, já trabalhava em rádio, assim, é você ter essa conexão que 20 anos depois eu posso ter o privilégio de ser convidado por você para conversar com você. Privilégio nosso. Por quê? Porque antes nós formamos uma coisa que foi verdadeira. Sim. Antes nós formamos, olha, mesmo nesse ambiente, que pode ser um ambiente, muitas vezes, de muita vaidade, de muita disputa. coisa. Mas nessa pessoa eu posso confiar. Nessa pessoa eu sei que vale a pena. Essa pessoa eu posso, às vezes, quando eu estiver caindo, eu segurar na mão dela, que eu sei que ela vai me segurar a mão. Então isso é importante identificar no nosso meio de trabalho, seja rádio, seja televisão, seja, como você falou, um tribunal, seja uma empresa privada, enfim, qualquer lugar é assim. A gente viu nesses últimos anos uma migração feliz de muitos profissionais que eram muito ligados ao jornalismo para o entretenimento. Você chegou em algum momento a ser cotado, cogitado, e você já chegou a desejar, você aceitaria dentro da Globo ou de qualquer outra emissora? Olha, porque você faz muito bem isso no rádio, né? Do entretenimento. O rádio Exato. é entretenimento. E
Assim, eu sempre dividi na minha cabeça, cabeça de caixinhas, né? Então, tá, agora eu sou locutor de rádio, agora eu sou o apresentador de telejornal, agora eu sou psicólogo, agora eu sou hipnoterapeuta. Eu sempre dividi esse tipo de coisa. Eu sempre gostei de aprender coisas diferentes e estar fazendo um papel diferente daquele que eu vim fazendo. Isso é isso que não me cansa. Por exemplo, eu sempre tive 2 empregos. Então, até então, trabalhava na Globo e com o meu consultório. Eu trabalho todos os dias, de domingo a domingo. Todos os dias. Então, assim, ainda hoje? Ainda hoje. Então, de segunda a sexta era na Globo e no consultório como hipnoterapeuta. E sexta, sábado, domingo, como psicoterapeuta, como hipnoterapeuta, porque a sessão de hipnose demora mais, tal. Então, isso não me cansa, porque são coisas diferentes que eu faço. Então, isso acaba fazendo com que as coisas fiquem mais leves. Então, é o modo que eu tenho, assim como você também, porque você não teria o nome que tem se você não gostasse muito do que faz. Então, quem tem o privilégio, e eu acho isso um privilégio, de fazer aquilo que realmente gosta, não é esse peso todo. Então, fica algo mais tranquilo, vamos dizer assim. Legal. Pra gente encerrar, um ping-pong aqui. Com quem que você gostaria de dividir uma bancada? Eu sei que agora a bancada tá um pouco em desuso, o apresentador tá andando um pouco mais. Com você. Boa noite. Com você. Ia ser aquele jogo desigual, né? O cara forte com o fraquinho ali. Eu ia ficar só com boa noite. Mas teve algum colega que você não teve a oportunidade de dividir, que você falou, pô, eu gosto desse cara, dessa profissional, seria legal trabalhar também? Olha, eu nunca dividi bancada com o William Bonner. Legal. E nunca vou dividir mais. Mas, claro que o William Bonner é o cara em matéria de telejornal, pronto, acabou. E sim, eu não tive eu dividi com a Ellen na época que eu apresentei, uma colega fantástica, foi muito bom. Mas se tivesse, vamos dividir, se eu pudesse ter esse privilégio, sim, eu quero dividir uma bancada com ele. A melhor notícia que você já deu? A notícia que eu já dei foi na minha casa, para minha mãe. Meus filhos nasceram. Puxa. A cada um. Tão bom, né? E a pior? A pior notícia que eu já dei eu tenho uma coisa na minha mente, ela faz eu esquecer coisa ruim, então eu não me lembro. Quando você está de folga, sei que você está trabalhando bastante há muitos anos, mas nos momentos de folga você vai para onde? Para minha casa. Os próximos passos de Fábio William? Jesus sabe. Você tem alguma coisa que você não resolveu na profissão que você ainda gostaria de resolver ou está tudo resolvido? Tudo e nada. Porque eu fiz tudo o que eu acreditava que pudesse ser feito e eu fiz tudo, não, é grande demais tudo e eu sou muito pequeno. Então eu fiz muita coisa boa e deixei muita coisa sem fazer. Obrigado pela sua presença aqui. Eu tive um momento muito difícil da minha carreira, da minha vida pessoal, em que a tua ajuda e a tua presença fizeram toda a diferença. Você não imagina como foi importante para mim aquele momento. Provavelmente eu não estaria aqui hoje se não fosse pela tua presença, pela tua ajuda, pelo teu apoio. Porque às vezes a gente passa problemas que afetam o nosso financeiro. E aquele problema afetou meu financeiro. Mas também minha autoestima, minha confiança nas pessoas. E quando eu olhei e percebi que você, uma pessoa que eu tanto respeito, estava ali do meu lado, eu falei assim, caramba, eu acho que eu não estou errado. Porque existem momentos que a gente até pensa, será que a culpa é minha? E você ali, pela sua atitude tão correta na vida, me fez acreditar e ver que eu não estava errado. O tempo passou e felizmente a gente superou tudo aquilo. Então, muito obrigado. Eu gostaria de ter dito isso para você antes, pessoalmente, entre nós. Mas agora estamos tendo a oportunidade de falar aqui, não somente na internet, como também nesses veículos grandes que a gente está tendo a oportunidade de expressar a nossa voz. Obrigado, Fábio William. Olha, eu tenho a agradecer a você e assim, não foi favor algum, porque você, Arthur, sempre foi uma pessoa que, claro, todo mundo vale a pena, todo ser humano vale a pena. Verdade. Mas tem alguns que a gente nota, esse vale muito. E você vale pelo seu caráter, por tudo que você fez. Se você está onde você está hoje,
na posição que você está profissional, na posição como pai, como marido, na posição de família que você tem, é porque você realmente merece isso. Então a vida é assim, eu costumo dizer, né, que o mundo ele é redondo e girando, não é à toa. É para você saber que uma hora você está em cima, outra hora você vai estar embaixo, faz parte da vida. E naquele momento que você está embaixo, quando você estava teoricamente em cima, se você foi uma pessoa, não estou falando ser bonzinho não, ser justo. Correto. Não está em ser bonzinho, de ser legal, está em ser justo. Se você foi justo, você vai ter esse apoio. Então, é uma frase que eu tenho comigo, eu digo para as pessoas o seguinte: Deus é bom o tempo todo, até quando a gente pensa que Ele não está sendo. Então, assim, para mim é um privilégio, muito obrigado por você ter me convidado aqui, eu me senti privilegiado por isso. Então, assim, que desejar bênçãos a você é uma coisa quase que chover no molhado, mas como bênção nunca é demais, que você e sua família sejam ainda mais abençoados que já são, e meu muito obrigado. Amém, a sua família também. E ó, não vamos ficar mais 20 anos sem encontrar, não. Não, vamos 2 semanas, 2 meses no máximo, vamos lá. Pois é, de repente voltar aí Clube do Coração, né? Fábio Willi. Obrigado, Fábio. Valeu, irmão. Tenho certeza que você se amarrou nessa conversa, tenho certeza que você gostou muito desse bate-papo e aprendeu muito com essa pessoa incrível que é o Fábio Willi. Então faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, importante, ativa as notificações aí e também comenta bastante, faça a sua pergunta, porque acho que ele volta, quem sabe, quebra um galho aqui pro amigo, né? E aí a gente pergunta de novo para ele. Valeu. Valeu.